Adustina, muito bom dia a todos vocês que me receberam com muito respeito, com muita atenção na casa de vocês durante esse período de campanha. Muito obrigado a cada um de vocês. Esta live é em resposta ao convite do prefeito a voltar pelo seu grupo. Eu estou um pouco meio que emocionado, peço desculpas pelas falhas que vierem a ocorrer ao longo, mas é uma live, é um momento que mexe um pouco com as minhas emoções. Na verdade, ela mexe bastante com as minhas emoções, porque é justamente esta live o motivo principal pelo qual eu sou candidato a vereador. E é justamente esta live, os motivos que estão aqui, que aqui serão representados, que me motivaram mais do que qualquer coisa nesta vida a me lançar candidato e querer mais do que qualquer coisa que já quis ocupar uma daquelas cadeiras na Câmara. Muito obrigado pelos próximos 40 minutos, do qual você vai tirar para assistir esse momento. Muito obrigado. Eu inicio esta live resposta ao convite do atual prefeito em voltar para o seu grupo. Meu nome é Robson Silva, sou candidato a vereador pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT, e o meu número é 12344. Mas eu não quero que leve em consideração o fato de ser vereador. Aqui não é um candidato quem vos fala, aqui é um cidadão. Resposta ao convite do atual prefeito em voltar para o seu grupo. Adustina, por 2 vezes, a primeira vez que o prefeito atual do nosso município me convidou a voltar para o seu grupo foi na mesa de uma conciliação na justiça. E a segunda vez foi fazendo campanha. Durante esse período eleitoral. Voltar ao convite, voltar ao grupo do prefeito. Essa live ela vai girar em torno de 3 perguntas. Por que me rompi com o prefeito? Por que votei no atual prefeito? E há uma possibilidade de voltar para o grupo do prefeito? Então são 3 perguntas desta live que direcionarão a apresentação. A primeira, por que eu votei no atual prefeito? Por que Robson fez campanha para o atual prefeito na eleição passada? A segunda pergunta, por que eu me rompi? E a terceira pergunta, há possibilidade de me aliar ao atual prefeito antes do pleito eleitoral, antes da decisão próximo domingo? Ou após a eleição, se ele for reeleito, sendo eu também eleito, há esta possibilidade de me aliar com o prefeito? Vamos para a primeira pergunta. Adustina, por que eu votei no atual gestor, assim como centenas, milhares de pessoas também votaram? Vejamos. Eu votei no atual prefeito porque no governo de José Aldo, Adustina vivia uma das piores secas enfrentada pelo município. Eu, como agente comunitário de saúde, eu tinha até vergonha de pedir um copo d'água durante o meu trabalho, porque eu sabia que aquela pessoa que colocava água dentro do seu pote pagava R$200 por um caminhão-pipa, tendo um caminhão-pipa dentro da prefeitura durante os 4 anos da gestão passada. Por que votei no atual prefeito na eleição passada? Porque Adustina, os seus povoados mais carentes e mais distantes da sede, enfrentava a população, uma das piores secas já assistida no nosso município. Sem água potável para beber, tendo um caminhão preso dentro da prefeitura, do qual o atual prefeito da época, o senhor José Aldo, que hoje apoia a sua esposa como candidata a prefeita, deixou que o povo amargasse uma das piores secas no nosso município. Pessoas de Bolsa Família
tendo apenas essa renda para sobreviver, não tinha condição de pagar um caminhão-pipa para abastecer a sua cisterna, para abastecer o seu tanque. Eu, como agente comunitário de saúde, em um dos povoados mais carentes do município, eu tinha até vergonha, pena, dó de pedir um copo d'água nas casas, porque as pessoas compravam água cara. Esse foi um dos motivos pelos quais eu votei no atual prefeito, porque eu queria água para a população. Eu queria que a população, pelo menos, tivesse acesso a um caminhão-pipa, aquele caminhão-pipa que estava preso na prefeitura. Por que eu votei no atual prefeito, na eleição passada? Porque nós tivemos a pior saúde do município. A pior saúde do município na gestão do Zé Aldo, na eleição passada, do qual o secretário de saúde foi o senhor Rodrigo de Zé de Valério, que é candidato a vereador hoje, pelo grupo do prefeito. Rodrigo de Zé de Valério, que teve uma das piores gestões na Secretaria de Saúde, desvalorizou ele como agente comunitário de saúde, jamais apresentou qualquer estratégia, qualquer alternativa para melhorar as condições de trabalho dos colegas agentes de saúde, e hoje é candidato. Então eu votei no atual prefeito porque nós vivíamos na gestão passada uma das piores saúde no município. Como agente comunitário de saúde, não haveria condição, possibilidade, tendo eu uma consciência moral, solidariedade pelo outro, pelo próximo, por pacientes que dormiam em filas em calçada de hospital para pegar uma ficha médica, não havia a mínima possibilidade de votar em Zé Aldo. E votei no atual gestor. Por que ainda eu votei no atual prefeito? Porque nós não tínhamos casa de apoio em Aracaju. Os pacientes saíam de Agostina para a cidade de Aracaju e não tinham local para ficar. Ficavam jogados na rua, ficavam sem ter um ponto. Imagine uma pessoa, paciente que faz tratamento de hemodiálise, imagine paciente que faz tratamento de câncer ou qualquer outra doença grave, não tinha onde ficar em Aracaju. E esse dos motivos eu votei para o atual prefeito, porque era a proposta de campanha dele, de mandato dele, ter uma casa de apoio para atender o povo, para acolher a população agostinense, que assim precisasse de tratamento na cidade, na capital sergipana. Um outro motivo que me levou a votar no atual gestor em relação à saúde é que os pacientes na gestão de Zé Aldo, o meu pai, por exemplo, foi um dos pacientes, viajavam para Aracaju dentro de uma ambulância. 6 pacientes. A ambulância viajava apenas uma vez na semana, levando 6 pacientes como se estivesse transportando porco. O atual gestor, ele apresentou uma proposta, caso eleito, que colocaria uma casa de apoio, que colocaria um transporte digno, um micro-ônibus, como de fato nós temos, micro-ônibus que sai às 4 da manhã, mas retorna às 5 da tarde, ou seja, os pacientes hoje viajam de forma mais humanizada graças a esse transporte. Um outro motivo pelo qual me levou a votar no atual prefeito é que nós tínhamos uma falta de médico no município. Acredite, 5 meses ou mais sem ter médico em postos de saúde. Esse foi um dos motivos que me fez votar no atual prefeito. Tínhamos falta de medicamentos, não existia medicamento na gestão passada. Vivíamos a crise da saúde. O senhor José Aldo, na gestão passada, ele provou ser possível existir prefeito pior do que Bebé. Pior. Desvalorização do agente comunitário de saúde. Agente comunitário de saúde nunca teve respeito na gestão passada. Por várias vezes, sentamos com o secretário de saúde da época, o Rodrigo de Zé de Valério, também agente comunitário de saúde e hoje candidato a vereador pelo grupo do prefeito. Várias vezes sentamos com esse agente de saúde para que a nossa categoria, para que os agentes de saúde tivessem valorização com o seu trabalho, tivesse material para poder desempenhar a sua atividade de forma digna, de forma merecedora. O secretário de saúde, Rodrigo de Zé de Valério, na época,
jamais apresentou qualquer estratégia para melhorar, para oferecer condições de trabalho aos agentes de saúde. No governo de Zé Aldo, agentes de saúde teve o pior salário da história. E foi proposta do atual prefeito, o senhor Paulo Sérgio, que melhoraria as condições de trabalho do agente de saúde. Embora, claro, é verdade, hoje os agentes de saúde precisaram entrar ainda na justiça para receber o seu retroativo este que a gestão passada engoliu. Não passou para os agentes de saúde. Aumento de salário não foi repassado. E esse foi também um dos motivos pelos quais eu votei no atual prefeito. Eu votei também no atual prefeito porque nós não tínhamos dentista na gestão passada. Pais de família, meses, 1 ano, 2 anos, sem condição de extrair um dente. Imaginem você, cidadão que sobrevive de Bolsa Família, sem condição de arrancar um dente. Sem R$40 no bolso para extrair o seu dente. Imagine se coloque no lugar desse pai de família. Eu, como agente comunitário de saúde, atendendo a uma população tão carente, eu jamais poderia votar no senhor José Aldo, sabendo que não tínhamos dentista no município, sabendo que a saúde naquela época, há 4 anos atrás, foi uma das piores saúdes do nosso município. Esse foi um dos principais motivos também pelo qual eu votei no atual prefeito. A falta de respeito ao povo. O ex-prefeito José Aldo dizia que não consertaria as estradas porque era para impedir a fuga dos bandidos. O ex-prefeito José Aldo sumir durante 4 anos e deixar o povo aqui abandonado, com seca, com falta de segurança pública, as ruas destruídas, esgoto. Você, adustinense, você lembra desses episódios e muitos outros que eu não preciso citar. Os mesmos motivos pelos quais, talvez motivos parecidos pelos quais você votou no atual prefeito, também foram os mesmos que me levaram a votar. O que nós temos na atual gestão? Se esses foram os motivos que me levaram a votar no prefeito atual, o que nós temos na atual gestão, o que nós temos no governo José Aldo, no governo Paulo Sérgio. No governo Paulo Sérgio, nós temos ambulâncias. Nós temos 8 ambulâncias nesta gestão, da qual na gestão passada nós só tínhamos talvez uma, que se resumia a nada. Apenas uma ambulância para transportar 6 pacientes para a cidade de Aracaju, como se estivesse transportando porco. O meu pai viajou tantas vezes dentro de uma desta ambulância para fazer o seu tratamento de câncer. O que nós temos na gestão atual? Na gestão atual nós temos casa de apoio. Esse foi o motivo pelo qual eu votei no atual gestor. Eu votei no prefeito Paulo Sérgio para que nós tivéssemos casa de apoio e ambulância, transportando os nossos pacientes. Eu votei no atual prefeito Paulo Sérgio para que nós tivéssemos, além de casa de apoio, nós tivéssemos também aparelho de raio-x. Nós temos aparelho de raio-x no nosso município. Uma cidade nos confins do Nordeste, no meio absolutamente do nada, fora dos mapas do nosso país, nós temos aparelho de raio-x. Nós temos também médico no posto de saúde. Não estou aqui para mascarar uma realidade, estou aqui para apresentar fatos. Nós temos tudo isso na atual gestão. Elementos que nós não tínhamos na gestão passada. Nós temos na atual gestão plano de carreira para os agentes comunitários de saúde. Nós temos isto? Não. Eu também votei no atual prefeito para que o agente comunitário de saúde tivesse plano de carreira, tivesse apoio, que o agente comunitário de saúde viesse a ter privilégios dentro do que determina as leis do nosso país, que viesse a ter o que não teve na gestão passada. Nós não temos plano de carreira. Eu votei o que nós temos na atual gestão, retroativo? Não, nós não temos retroativo. O agente comunitário de saúde
precisou entrar na justiça para receber o retroativo. Duas coisas aqui que nós não temos na gestão passada. Mas a nível popular, a nível coletivo, nós temos médico no posto de saúde, nós temos aparelho de raio-x e outro aparelho, eletrocardiograma, nós temos casa de apoio em Aracaju, nós temos ambulância, tudo isso nós temos. Mas nós não temos plano de carreira, valorização do agente de saúde, nós não temos. Eu pergunto para você, eu devo levar o atual gestor diante desses pontos positivos e negativos que eu apresentei ao tribunal das urnas? Julgá-lo por isto? Talvez. Vamos ver, acompanhe até o final da live para eu dar o meu veredicto. Adustina, queridos eleitores, por que me rompi com o prefeito? Se eu apresentei tantas coisas boas trazidas por esta gestão que não tiveram na gestão passada, por que eu me rompi com o prefeito? Se nós temos casa de apoio, se nós temos transporte que conduza os pacientes de forma digna, humanizada, diferentemente da gestão passada, por que eu me rompi com o prefeito se nós temos aparelho de raio-x, se nós tivemos durante esses 4 anos caminhão, pipa, colocando água para a população mais carente? E o mais importante, por que nós temos água encanada no povoado Bela Vista? Por que eu me rompi com o prefeito? Por que eu me rompi com o prefeito, com o atual prefeito, se ele consertou as estradas, a pista, a rodovia, sabendo que na gestão passada o prefeito José Aldo disse que não consertava porque era para impedir a fuga dos bandidos? Por que eu me rompi com o atual prefeito diante de tantos pontos positivos? Eu me rompi com o prefeito, Adustina, por motivos de perseguição política. Perseguição política através do seu secretário de saúde, o senhor Eugênio. E quais foram os motivos que me levaram a ser politicamente perseguido? Pelo secretário de saúde, contratado por um prefeito que queria claramente nas campanhas políticas o melhor para o seu município. Por que eu fui perseguido politicamente pelo secretário de saúde? Porque, eu já vos digo, eu fui perseguido politicamente pelo secretário de saúde porque eu comecei a cobrar anestésico no ano de 2018. Há um paradoxo aqui, há uma contradição. Se nós temos a melhor saúde do nosso município, por que estava faltando anestésico? Eu não sei lhe dizer, mas talvez o secretário de saúde possa lhe dar a resposta. E essa resposta, a melhor pergunta, é nas urnas. O secretário de saúde nomeado pelo prefeito permitia que deixasse faltar anestésico para crianças de 12 anos com 8 dentes estragados na boca. Pais de família que se acordavam 4 da manhã para arrancar feijão na roça dos nossos representantes políticos, o senhor Bebé, o senhor José Aldo. Estas pessoas que tiveram na urna o poder de governar e fazer o melhor pelo nosso município, pais de família se acordando 4 da manhã para arrancar o dente e faltar anestésico no posto de saúde. Perseguição política porque eu comecei a cobrar anestésico para crianças que passavam 3 meses aguardando uma vaga no dentista e eram mandadas embora da sala odontológica porque não tinham material odontológico. Perseguição política porque eu comecei a apresentar ao prefeito a falta de atendimento odontológico para o povoado Bom Jesus, Bela Vista e tantos outros povoados, em especial a Bela Vista, do qual eu sou agente comunitário de saúde. Eu comecei a cobrar estas coisas do secretário porque eu não acreditava, eu não conseguia acreditar que o prefeito permitisse a falta de assistência odontológica, se foi uma das campanhas políticas dele, o projeto não deixar faltar dentista. E eu não poderia acreditar que isso estivesse acontecendo no nosso município e que o prefeito não tivesse conhecimento do que estivesse acontecendo. Logo, eu iria cobrar do secretário de saúde, do qual eu sou subordinado como agente de saúde. Porque eu comecei a denunciar enfermeira
que visitava a comunidade de Bela Vista e ao invés de deixava de visitar 7 pacientes, visitava 3 pacientes e iria embora. Pacientes no meu povoado, aguardando há mais de 3 meses a visita médica. E eu denunciei isso ao prefeito. Eu denunciei ao prefeito a enfermeira que não foi realizar a visita do meu pai e de mais 6 pacientes, Dona Gertrude, seu Zé do Riacho, seu Zé Benício, pacientes de 95 anos com receita médica atrasada há mais de 3 meses, 4 meses. E Adustina, perseguição política. Porque eu comecei a denunciar ao prefeito que tinha pacientes na minha comunidade que não estavam recebendo exames. A Secretaria de Saúde, através do seu secretário Eugênio, estava negando exames médicos para a população que não tem a condição de pagar o próprio exame. Exames de R$60. Mães de família, gestante, sendo negado exames de ultrassom. E eu comecei a denunciar isso, primeiramente, ao próprio secretário, pedi a ele explicações por que isso estava acontecendo no nosso município. Antes de chegar ao prefeito, eu precisava falar com o secretário de saúde e eu fui perseguido politicamente por fazer esse tipo de cobrança. A Prefeitura Municipal de Adustina, no dia 14 de fevereiro de 2019, ela nomeou uma comissão permanente de processo administrativo disciplinar. 14 de fevereiro de 2019. 14 de fevereiro. No dia 13 de fevereiro, eu estive na Delegacia de Polícia Civil abrindo um boletim contra a Secretaria de Saúde. Pelos danos morais que eu vinha sofrendo. Pela perseguição que eu vinha tendo através da Secretaria de Saúde. No dia 13 de fevereiro, eu estive na Delegacia de Polícia Civil abrindo um boletim. E no dia 14, misteriosamente, foi aberto um processo. No dia 13 de fevereiro, eu fui abrir um boletim de ocorrência. Quem me atendeu foi o senhor Leonardo, Léo. Léo é filho de seu Zé do Som. Seu Zé do Som é pai da advogada Jéssica, contratada pelo município. Jéssica foi candidata a vereadora pelo grupo do prefeito na eleição passada. A mãe de Jéssica é agente comunitária de saúde, vota no atual prefeito. Jéssica vota no atual prefeito. Léo vota no atual prefeito. No dia 13 eu abri um boletim de ocorrência e no dia 14 tinha um boletim, tinha um processo administrativo aberto. Esse processo administrativo foi para apurar, segundo a comissão, irregularidades que estavam acontecendo no ano de 2018. Eu faço uma pergunta para você. Se os fundamentos que justificam a abertura do processo administrativo foram no ano de 2018, por que o processo foi aberto em 2019? Se os fundamentos que justificam a abertura desse processo administrativo ocorreram em 2018, por que esse processo foi aberto contra mim um dia depois de ter aberto um boletim de ocorrência contra o secretário de saúde e a coordenadora de atenção básica, a senhora Edna? Muito estranho, não? Em maio de 2018, veja que interessante, o processo administrativo foi aberto em 2018. Na verdade, aqui é maio, corrija esta palavra. Maio de 2019. Quero corrigir isto aqui, foi digitação. Fevereiro de 2019. Maio de 2018. Em maio de 2018, o prefeito esteve na casa do meu pai com o senhor Júnior. Não preciso bem a data, o dia. Fazendo uma proposta para que eu não me manifestasse nas redes sociais
em relação ao que meu pai, ao descaso que meu pai vinha passando no nosso município através do seu secretário, as perseguições que vinha sofrendo. E a proposta era: Robson, não procure o Ministério Público, não se manifeste nas redes sociais, que eu vou arquivar o processo administrativo e vou dar toda a assistência do seu pai, toda a assistência necessária. Se a nossa gestão ela é tão perfeita na saúde pública, por que faltou isso para o meu pai? Por que meu pai foi tão prejudicado? Por que a minha comunidade Bela Vista foi tão prejudicada? Eu vou dizer para você. A senhora enfermeira, que eu não vou citar o nome, não realizou visitas na data prevista. O meu pai estava jorrando sangue pela boca, tinha poça de sangue no piso da casa. Naquele momento de desespero, eu falei: olha, a enfermeira vem fazer uma visita, vou incluir o senhor nesta visita com o médico. Dores terríveis, precisava de uma receita médica, a renovação da receita para pegar o medicamento. Naquele momento, eu liguei para o prefeito e disse: senhor, a enfermeira não veio cumprir com o horário. O prefeito, num viva voz, disse: olha, estou aqui com o secretário de saúde. Em resumo, o que você precisa, Robson? Eu disse: manda uma ambulância, eu vim buscar o meu pai. A ambulância chegou. No dia seguinte, o secretário de saúde, por eu ter denunciado a enfermeira que não fez visitas nas comunidades, por vir denunciando tantas irregularidades e agora ter passado para o prefeito tudo o que estava acontecendo dentro da saúde pública, na minha comunidade, a falta de assistência médica, a falta de dentista, pacientes sendo mandados embora, por eu ter dito tudo isso ao prefeito, o secretário de saúde, para se proteger, para proteger a enfermeira denunciada, para se passar de vítima e se passar por bom moço, na frente de um prefeito que disse nas suas campanhas que demitiria qualquer funcionário que maltratasse a população, para se proteger da mão, da caneta pesada do atual gestor, tratou de perseguição comigo. E não somente fui eu quem sofri essa perseguição, a população da Bela Vista também passou a sofrer essa perseguição, e em especial o meu pai. Esse é o meu pai. Esse é o motivo pelo qual eu sou candidato a vereador. Porque durante os tantos anos que ele passou fazendo um tratamento, sendo negado medicamento, exames, ambulância, não houve um único vereador que intimasse o secretário de saúde, na atual gestão ou na gestão passada, para que o secretário de saúde se explicasse. Não houve um único vereador que fosse à casa desse homem, chamasse ele, o secretário, na frente e o prefeito, colocasse os três na frente para que na forma da lei pudesse se explicar, averiguar os fatos para ver quem de fato estava faltando com a verdade. Não houve um único vereador que intimasse prefeito, que intimasse secretário de saúde e o meu próprio pai para averiguar os fatos e tomar medidas cabíveis na forma da lei. Porque além de fiscalizar, além de ser o papel de um vereador fiscalizar, é também caçar um prefeito, é intimar um secretário e exonerar um secretário de saúde, de educação, seja quem for um secretário, quando este falta para o cumprimento do seu dever. E em momento nenhum, quando este homem aqui viajava dentro de uma ambulância na gestão passada, junto com 6 pacientes, em momento nenhum, quando este homem aqui, na atual gestão, ficava de 6 da manhã às 5 da tarde, passando fome em Aracaju, porque o atual secretário de saúde negava ambulância para trazer esse homem, o prefeito atual colocou transporte para levar. Mas as ações, as estratégias para solucionar problemas como esse, é de competência de um secretário de saúde. É por isso que eu digo, senhor prefeito Paulo Sérgio, se a sua derrota nas urnas foi em relação à saúde, a responsabilidade do seu declínio se chama Eugênio. A falta de estratégias dentro da saúde pública do atual secretário que o senhor nomeou vai ocorrer, pode ocorrer a sua queda no próximo domingo. Mas em momento nenhum
vereador tomou providências com o secretário, chamou o prefeito para ouvir o prefeito. Antes, batia a mão na mesa e aprovava taxa pública de iluminação. Antes de resolver problemas como esse de tantos pacientes, nós tivemos sim, vereador, votando contra projeto de calçamento que beneficia você, adustinense. Independente de endividar o município, eu, Robson, eu pagaria com muito prazer o calçamento, dona Celsa, que for colocado na sua rua. O calçamento, adustinense, eu pagaria com muito prazer essa dívida, mesmo não sendo eu diretamente beneficiado, mas eu pagaria. Ao invés de nós termos vereadores fiscalizando de fato como está o andamento da gestão, estava votando a favor de taxa pública de iluminação e, mais terrível, nunca fui atrás de deputado nenhum para implantar no nosso município fábrica para emprego e geração de renda. Porque se tivesse renda no nosso município, geração de renda, de emprego no nosso município, famílias, pacientes como esse homem, teria condição de pagar o seu próprio medicamento. Teria condição de fretar um carro e voltar de Aracaju quando acabasse o tratamento às 7h40 da manhã e não ficar lá em Aracaju desmaiado de fome durante 2 meses, quando a casa de apoio esteve fechada. Durante 2 meses em que encerrou o contrato do município com a casa de apoio. Se no nosso município tivéssemos vereadores que, ao invés de atacar prefeito, seja quem for, trouxesse solução e apresentasse ao município estratégias para solucionar problemas como esse aqui, falta de medicamento, de acompanhamento médico, fosse atrás do deputado para implantar fábricas no nosso município para emprego e geração de renda, pais de família que vive de Bolsa Família e cuida de 10 filhos, não precisaria se humilhar atrás de exame médico, porque teria condição de pagar pelo próprio exame. Esta é uma mensagem enviada à senhora Edna, coordenadora de atenção básica. Bom dia, senhora Edna. Passe estas imagens e a mensagem ao secretário de saúde, por gentileza. Já é do conhecimento do secretário que o paciente na imagem e também meu pai vem há dias lutando na Secretaria de Saúde por um transporte que o possibilite retornar à sua casa tão logo acabe a sessão de radioterapia, de terça a sexta-feira, por razões que o paciente não ingere alimentos sólidos. Adustina, preste atenção. Há dias, já é do conhecimento do secretário de saúde que o paciente na imagem, há dias, vem pedindo um transporte. Porque o prefeito Paulo Sérgio colocou micro-ônibus para levar os pacientes. O transporte sai de Adustina às 4 da manhã e tem horário fixo para retornar. Um paciente que faz um tratamento de câncer não pode, sob quaisquer hipóteses, sendo ele paciente renal, tratamento de câncer e outras doenças, aguardar até 8 da noite para se alimentar novamente. E aqui eu continuo: circunstância, impedimento de abrir a boca ou ainda poder mastigar. O meu pai não mastigava, se alimentava apenas de comida só líquida e nós não tínhamos casa de apoio. Ele não tinha condição de retornar de Aracaju, assim acabasse o tratamento de câncer. Sem ter a casa de apoio, sem onde ficar, o paciente em questão, por várias vezes, obrigou-se a aguardar até as 4 horas da tarde, quando não às 5 da tarde, com muita fome. Não que não tenham recurso para comprar o alimento, mas que as condições de saúde não lhe permitem se alimentar como deve ser feito. O paciente, além de lutar contra um câncer, é diabético e hipertenso, o que se torna ainda mais crítico seu estado de saúde. Nesse momento estamos em sessão de tratamento em Aracaju e o transporte municipal que trouxe o paciente tem previsão de sair às 3 horas. O paciente que mal se alimenta tem condição de aguardar até às 3 da tarde com fome. Vereadores de Adustina, você luta pelo quê?
vereadores de situação e oposição, você que está entrando nas casas dizendo que quer um município melhor, você quer uma Adustina melhor para os seus interesses ou para o interesse da população? Porque se for para o interesse da população, não é essa população pela qual você luta. Não é essa população que vocês defendem. Nesse momento, este paciente em Aracaju, ele estava colocando um palito na boca para ver até onde a boca abria. A mandíbula travada, e ele se alimentava por aquele buraco que vocês veem na foto. E eu ainda continuo. Pode ver com o secretário se há alguma ambulância ou transporte do município que esteja em Aracaju e que esteja retornando para a Adustina em horário mais cedo. Olha a resposta da coordenadora. Adustina, perceba. A minha mensagem foi enviada às 7h27 da manhã. Olha no canto. Olha o horário na foto. 7h26. A coordenadora veio me responder 8h30. O paciente já estava sem se alimentar desde as 3 horas da manhã. E eu quero chamar a atenção que este nunca foi um caso isolado. Este aqui é apenas um caso que eu estou apresentando para você, desse caso na saúde pública do nosso município, tangido pelo secretário Eugênio e Edna, contratados pelo prefeito Paulo Sérgio para desenvolver a nossa saúde de forma digna, humanizada. Ela me retornou a mensagem às 8h30 da manhã. E até hoje eu aguardo a resposta se a ambulância que voltava vazia de Aracaju transportaria o meu pai. Olhe esta imagem. Talvez essa imagem choque você. Já não me choca mais. Não me causa remorso. Causa tristeza, é verdade. Mas esta imagem não me choca, porque eu lutei como ninguém, como filho desesperado e como agente de saúde, para que não faltasse assistência a pessoas que passam por situação como essa. Eu fiz o meu melhor, estou fazendo o meu melhor para me eleger, para ser vereador, e acontecer caso de saúde pública, descaso na saúde pública, chamar o secretário de saúde, seja ele quem for, chamar o próprio prefeito, se ele for reeleito, chamar o prefeito e dialogar e apresentar estratégias para solucionar esse tipo de problema. Se eu for eleito, eu jamais vou bater a mão na mesa e fazer barraco. Antes eu vou apresentar diálogo. Porque existem 2 formas de você resolver um problema na falta de assistência. Diálogo ou promotoria pública, Ministério Público. No dia 27 de maio de 2019, eu enviei outra mensagem. Eu enviei várias mensagens. Edna, me informe, por favor, qual o posicionamento do secretário referente aos medicamentos e exames, hora passada ao secretário no dia 17. Perceba, Adustina, a mensagem foi enviada no dia 27. No dia 17. E 10 dias depois, ainda não tinha resposta. 17 do presente mês. E as receitas passadas a você em anexo, por ordem, por determinação do Ministério Público. Adustina, você consegue imaginar quantas vezes eu procurei o promotor de justiça para que não fosse negado o medicamento a esse homem? Eu comecei a ser perseguido politicamente na minha comunidade como agente de saúde pelo secretário de saúde e a pessoa de Edna, porque eu comecei a cobrar, lutar por esse homem, não somente como filho, mas como agente de saúde também. Porque além de lutar por esse homem aqui, eu lutei para que não faltasse assistência para outras pessoas que, como ele, vinham sofrendo falta de assistência, falta de acompanhamento. Gostaria de retorno no máximo até amanhã. Olha o que ela me retornou. Bom dia. Quanto aos materiais que seu pai está em uso, já está com Elenilda a lista. Podemos pegar na farmácia. Gente, o material que ela disse que está em uso, está vendo aquele palito? Era algodão, era baixador de língua, ele empurrava a comida por esse buraco, com aquele palito. Algodão, fita métrica, abaixador de língua. Materiais que eram negados.
Materiais que, quando era fornecido, era em quantidade mínima, insuficiente para uso de 30 dias. Máscaras para ele tapar essa boca. Máscaras era fornecida em quantidade insuficiente para ele tapar esta boca, que sangrava dia à noite. Dizem que o município dá medicamentos e toda assistência. Ouvi boatos que o secretário de saúde, ele fornece o medicamento. Mas se ele fornece o medicamento, se ele forneceu o medicamento, porque nós temos aqui 2 receitas sem o carimbo da Secretaria de Saúde. Medicamentos de uso do paciente, por que nós não temos o carimbo da farmácia básica? Por que nós não temos? Essas são apenas poucas das tantas receitas que eu tenho guardada sem o carimbo de recebimento de material de medicamento. E este não é um caso isolado, há vários no município. Eu estou apresentando esse aqui porque eu sou a única pessoa nesse município, talvez uma das pouquíssimas pessoas que tem coragem de denunciar uma secretaria de saúde. Um secretário de saúde posto no nosso município por um prefeito que queria, nas suas campanhas, nas promessas de campanha, fazer a diferença. E conseguiu fazer a diferença? Não com o secretário que nós temos, não com a Câmara de Vereadores que nós temos. O que matou meu pai não foi o câncer, foi esse pé. Aqui nessa mensagem, escrita a punho, o meu pai pergunta ao secretário de saúde se o medicamento dele está disponível. Não dá para ver aqui na imagem, mas está ali, escrito a punho, o medicamento que ele precisava. Escrito a punho. Sabe por que está escrito a punho? Porque o médico da unidade de saúde, Dr. Renato, não realizava as visitas ao meu pai. Por mais de 90 dias ficou sem ter acompanhamento. Sabe qual o medicamento que se utiliza aqui? Papaina e colagenase. Papaina e colagenase disponível na unidade de saúde, mas que não era disponibilizado para o meu pai. Por que meu pai escreveu os medicamentos a punho? Porque o Dr. Renato, que não realizava as visitas, dizia várias vezes: Robson, diz ao seu pai para escrever o medicamento que ele está em uso, que ele toma, e traz que eu faça a receita aqui dentro do consultório. Esse não é o procedimento de um médico. O procedimento do médico é visitar o paciente, ver o paciente. Se estiver nos relatórios, nos prontuários desse paciente, que tem acompanhamento médico, é mentira. Mostre a minha assinatura como agente de saúde os dias que o médico esteve nessa residência. E tem a minha assinatura, porque visita domiciliar é feita com enfermeira, médico e agente de saúde. Mostre os livros de registro que tem a minha assinatura nos dias que eu fiz a visita. Por que foi negado acompanhamento médico na casa desse homem? Pela equipe médica? Porque eu denunciei ao atual prefeito as irregularidades que vinham acontecendo no nosso município. Fui perseguido politicamente. E isso me fez romper com o atual prefeito. Essas perseguições. Aqui nós temos, se é grave a acusação em dizer que o médico prescrevia medicamento de acordo com aquilo que o meu pai solicitava e não de acordo com o que o médico assistia, se é grave essa denúncia, eu quero perguntar para você: atesto para os devidos fins que o paciente Edson Santos Silva, RG tal, residente no povoado Bela Vista Agostina, neste estado, Bahia, se encontra impossibilitado de exercer qualquer função que precise ficar em pé, devido ao ferimento no pé direito e devido polegar esquerdo. Agostina, 5 de maio de 2019. Quem escreveu isso aqui foi o meu pai. A pedido do médico Dr. Renato, que pediu: olha, se o seu pai quer um atestado,
um relatório para ter direito à ambulância, como você está pedindo, a ter direito a uma ambulância para ir e vir de Aracaju, continuar o seu tratamento, faça o relatório no jeito que você quer e traga digitado para eu fazer. E o meu pai fez o relatório. Eu cheguei para o meu pai e disse: o médico pediu para o senhor escrever o relatório no jeito que o senhor quer. E o meu pai fez. Mas não é função do paciente escrever o relatório como ele quer. É função e obrigação do médico visitar o paciente e, de acordo com o que observa, digitar, criar o seu próprio relatório. Feito a punho, escrito em caneta, pelas mãos do meu pai. Papel amarelo. Que é a prova de que foi fato, que é fato isso que eu estou falando? Aqui nós temos o relatório. Agora digitado, assinado pelo médico e carimbado por Dr. José Renato Dantas Vajão. Com a diferença apenas que ele acrescentou em caneta deambular, porque isso eu não tinha digitado nesse relatório. Relatório médico, produzido pelas mãos do paciente, digitado pelo seu filho, levado ao médico, que não fazia assistência ao meu pai. Tudo isso era passado para o secretário de saúde. Tudo isso, em momento nenhum, um vereador, qualquer vereador, foi apurar os fatos. Em momento nenhum, um vereador chamou o meu pai e tantos outros pacientes que eu vinha denunciando a falta de assistência médica. Chamou o próprio prefeito para apurar esse fato. Mas, Adustina, se você me der a oportunidade de me eleger, eu vou lutar por você adoecer, da mesma forma que eu lutaria se fosse que eu lutei pelo meu pai. Se eu me eleger, eu vou fazer no nosso município um trabalho de fiscalização, mas sempre colocando o diálogo, chamando os poderes para que solução seja apresentada para pessoas que não tenham condição de se tratar, porque isso é o que um vereador deve fazer. Disseram que o meu pai tinha condição de caminhar e por isso que não realizava atendimento médico na residência dele. Se meu pai tinha condição de sair da sua casa para ir até o posto de saúde, por que ele está de cadeira de rodas na cidade de Aracaju? Ele está de cadeira de rodas frente à médica a doutora Sheila, que fazia o tratamento de câncer daquela boca dele. Isso aqui foi no mesmo período em que eu pedia que o médico visitasse a sua casa, porque ele não tinha condição de se locomover. Ao mesmo médico que pediu para que eu fizesse o relatório, digitasse o relatório e levasse para que ele assinasse. Essa era a ferida que impossibilitava meu pai de caminhar. Não foi o câncer quem lhe matou, foi o agravamento desse pé. Esse pé que tantas vezes não tinha ele condição de comprar o medicamento, papaina e colagenase, disponíveis no posto de saúde. Eu quero fazer uma pergunta: se medicamento era disponibilizado para este homem, para tratar o pé deste homem, por que eu tenho deste lado nota fiscal de medicamento que eu comprava, medicamento que não tinha, que tinha na farmácia básica, mas que não era passado para o meu pai? Por que nós temos aqui nota fiscal se o medicamento estava disponível? O mesmo medicamento dessa nota fiscal nós tínhamos na farmácia básica. Aqui neste canto nós temos colagenase. Colagenase é para restaurar o tecido lesado. Você não vê nesta receita carimbo. Não existe carimbo nessa receita médica que comprove que eu estava pegando, que era disponibilizado medicamento para este paciente, porque senão tinha um carimbo. Adustina, no dia 19/3/2019, o médico escreveu: solicitação de exame ou procedimento. Motivo da solicitação: paciente com lesão, pé direito, há mais ou menos 45 dias.
difícil cicatrização, pé necrosado. Essa receita foi solicitada esse exame, dermatologista, no dia 19/3, ou seja, março de 2019. E ele nunca fez esse exame. Primeiro, porque ele não tinha condição de fazer o exame. E segundo, porque a Secretaria de Saúde não disponibilizou esse exame. Faleceu sem realizar esse exame. O exame para tratar este pé. Uma consulta médica com um dermatologista para tratar este pé nunca foi disponibilizado. Se o nosso município, se eu votei em Paulo Sérgio, porque ele dizia nas eleições passadas que iria colocar aparelho de eletrocardiograma e cardiologista, esse eletrocardiograma, nunca foi disponibilizado para o meu pai. Perceba que, naquele canto, o exame foi solicitado no dia 2 de maio de 2019. Adustina, no dia 2 de maio de 2019, foi pedido um exame ao meu pai. A única condição para ele fazer uma cirurgia naquele pé era passar por este médico. Porque ele tomou tanto anestésico na boca que começou a ter sérios problemas de saúde, sérios problemas cardíacos. E qualquer cirurgia ele só podia fazer por determinação médica se fizesse esse exame. Esse exame foi pedido no dia 2/5 de 2019, tendo cardiologista no município. Aparelho de cardiologia, não sei bem me expressar, no município. No dia 2 de maio de 2019. A condição para ele fazer, repito, qualquer cirurgia naquele pé, tinha que passar por esse exame primeiro. Adustina, preste atenção. No dia 2/5 de 2019 foi pedido o exame. Mas somente no dia 5 de junho, um mês depois, é que foi feito o exame do meu pai. É que o secretário de saúde autorizou o exame do meu pai, tendo o aparelho, tendo o profissional para esse tipo de exame no município, um mês depois. Imagine você com câncer na boca, imagine você com os pés naquela situação, aguardar um mês, sabendo que a sua vida depende deste exame, e você aguardar um mês para fazer esse exame. No dia 11, 6 dias depois da realização desse exame, o meu pai foi a óbito. Mas ele não foi a óbito pelo câncer que tinha na boca, ele foi a óbito pelos pés, pelo ferimento dos pés que o mataram. Ele era paciente diabético. Aqui eu tenho um relatório da médica de Aracaju, da Clinrad, que diz que o paciente não tem condição de trabalhar. Obviamente não trabalhava. E aqui nós temos a imagem do meu pai. Paciente que se alimentava por canudo, que não mastigava, mas ficava em Aracaju das 6 da manhã às 5 da tarde, sem se alimentar, porque a única comida que ele empurrava era líquida por aquela boca. Paciente que aguardava de 6 da manhã às 5 da tarde por um transporte que pudesse lhe trazer para casa. Paciente que durante 2 meses, juntamente comigo, tomou chuva, ficou debaixo de árvores, debaixo de sol, debaixo de chuva, por 2 vezes desmaiado de fome, porque era negado transporte, tendo o transporte no município. Prefeito Paulo Sérgio, parabéns ao Senhor por ter trazido 8 ambulâncias para o nosso município, por ter implantado no município, em Aracaju uma casa de apoio, por ter feito trabalhos na saúde pública que eu reconheço outros gestores não fizeram. Parabéns ao Senhor. Mas ao mesmo tempo, eu lhe digo, se o Senhor perder nas urnas, vai ser em decorrência do seu secretário. A última pergunta agora é, há uma possibilidade de Robson voltar para o grupo de Paulo Sérgio?
diante de tudo isso, diante de toda a perseguição que eu sofri ao longo desses 4 anos por cobrar anestesia para pacientes de toda uma comunidade, medicamentos e exames, não somente para o meu pai, mas para toda a comunidade como agente de saúde, há a possibilidade de voltar para o seu grupo? Me acompanhe até o final e vamos descobrir. Aqui nós temos uma outra imagem. Voltar para o grupo do atual gestor. É possível? Adustina, o meu partido são os anseios e ideais de um povo. Meu prefeito é a lei de Deus, amar o próximo como a si mesmo. Eu não defendo bandeira política. Eu não defendo nenhum prefeito. Porque entra prefeito, muda apenas os donos, mas os porcos continuam os mesmos. Amanhã pode ser Carlinhos, o novo prefeito de Adustina. Mas o secretário de saúde pode fazer igual ou pior do que esse secretário fez. A partir de janeiro de 2021, o prefeito reeleito pode ser Paulo Sérgio e o secretário de saúde pode continuar. A única coisa que eu digo nesse momento, já concluindo a minha live, é que se o prefeito for reeleito e eu for eleito vereador, mantenha o seu secretário de saúde, porque nós temos pano sujo para ser lavado. Eu, como vereador, eu não vou utilizar de vingança, eu vou utilizar de justiça, eu vou utilizar de diálogo, e se não der de diálogo, eu vou utilizar de justiça. Se for o prefeito Carlinhos a partir de janeiro, sabendo que o meu prefeito é o povo, sabendo que o meu prefeito é amar o próximo como a si mesmo, eu digo para você, se eu for eleito, eu não garanto o que Paulo Sérgio ou Carlinhos vai fazer, mas eu garanto que eu sou capaz de fazer. E se você tem me acompanhado ao longo desse período de campanha nas redes sociais, você sabe exatamente do que eu sou capaz de fazer. Você sabe exatamente o que eu já fiz. Você sabe exatamente. Eu quero ser vereador de Adustina porque eu quero lutar, trabalhar com diálogo para que esse tipo de atrocidade não seja cometida. Eu quero ser vereador de Adustina, prefeito futuramente, quem sabe. Eu quero ser vereador de Adustina. Porque ao invés de pedir a um deputado trator para benefício próprio, eu quero pedir a um deputado apoio para implantar nas terras aonde meu pai me deixou de herança e na casa aonde ele acolheu tanta gente, mesmo doente, eu quero implantar naquela casa um centro de tratamento, uma residência jovem para acolhimento da juventude. Eu quero correr atrás de um deputado para que o deputado me dê apoio para a criação de peixe, para a criação de peixe, ia dizer outras coisas, vou ficar aqui, para acolhimento de jovens, para que após um período de 6 meses, o jovem ele saia com pelo menos 10 mil reais no bolso. Concurso profissionalizante e reabilitado, com condições suficientes para iniciar a sua vida. Ao invés de correr atrás de um deputado, ou ao invés de fazer guerra com o prefeito, seja ele quem for, através de associações comunitárias, das quais eu pretendo fundar em cada município, trabalhar em aliança com o povo, com o promotor de justiça, eu vou atrás de recursos, de condições que gerem emprego e renda para o nosso município, para que você, adustinense, não passe pela mesma humilhação que meu pai tantas vezes passou e que tantos outros pacientes que eu acompanho têm passado. Há uma possibilidade de voltar para o grupo de Paulo Sérgio? Há uma possibilidade. Se ele for reeleito em janeiro de 2021, eu lhe dou a resposta. Se você aguardou esse tempo todo para ouvir a resposta, eu digo para você, sim, há uma possibilidade, uma remota possibilidade. A gente sentar,
colocar uma pedra em cima de tudo a partir do ano que vem e ele trabalhar para que esse tipo de atrocidade não aconteça no nosso município. Ele exonerar o secretário de saúde quando eu fiscalizar para que não permita esse tipo de coisa acontecer. No entanto, o meu voto é para Carlinhos, porque eu tenho um carinho muito grande, respeito e acredito que Márcia de Lázaro pode fazer muita coisa pelo nosso município. Como vice-prefeita e daqui a 4 anos como prefeita de Adustina. Meu muito obrigado a todos, que Deus abençoe. A minha intenção jamais foi ofender em qualquer momento, jamais foi atacar quem quer que seja. A minha política, a minha campanha é voltada para os anseios do povo, é voltada para o desenvolvimento social, econômico, cultural, pessoal de cada pessoa do nosso município. Porque há mais de 30 anos eu espero que os nossos vereadores façam isso e nenhum tem feito. Vamos renovar a Câmara Municipal, porque a casa do povo, do prefeito, não é quintal. Vamos dar oportunidade aos novos vereadores, porque os antigos só devem ficar no passado, quando não na memória e na história, como aqueles que fizeram ou como aqueles que nada contribuíram pela nossa sociedade. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe enormemente cada um. Muito obrigado, Hortência, pelas campanhas que tem realizado comigo. Muito obrigado, povo adustinense, que tem aberto a porta da sua casa para ouvir as minhas propostas. Senhor Carlinhos, candidato a prefeito, desejo ao Senhor a merecida vitória, se digna e merecedor, assim o Senhor for. Que vença o melhor nas urnas e que Deus abençoe cada um de nós. Muito obrigado.